Em primeiro lugar, gostaria de colocar que eu não tenho nenhum conflito de interesse, bem claro isso. E segundo, que eu não sou uma pessoa anti-vacina. Pelo contrário, eu tenho minha carteira de vacinação toda correta. A questão aqui é uma questão diferencial. E meu mestrado e meu doutorado são em transferência genética, em tumores cerebrais, então eu conheço bem plataforma viral, conheço bem transferência genética, conheço bem isso e podemos falar aqui bastante, muito tempo, mas eu vou tentar em 20 minutos transportar vocês para o mundo real, o mundo das que se dizem vacinas, se elas são seguras ou eficazes. Todo produto tem que obedecer farmacotoxicidade. A Gi falou um pouco, a Kim também falou, e eu vou ficar um pouco mais sobre toxicologia, eficácia e segurança. Esses produtos, eles apresentam... Só um instantinho aqui. Então, nós temos duas fases, né? A fase de um produto é experimental, a fase pré-clínica, e a outra é clínica, no qual a gente se encontra agora na fase 3. Mas como assim? Já estamos indo para 18 mil mortes, segundo o VERS. O VERS é a plataforma do CDC, que é a plataforma que todo mundo olha, que relata todos os casos de efeitos colaterais adversos e mortes nos Estados Unidos. Essa é uma plataforma aberta, uma plataforma que as pessoas deveriam se reportar, mas ela é um pouco complexa para que as pessoas leigas façam isso. Então, os médicos precisam relatar. Então, o estudo de Harvard Pilgrim, 2015, mostrou que apenas 1% do que é reportado no VERS é valor real. Mas vamos dizer que tem um cara dentro do CDC que abre o livro e diz assim, pessoal, não é 17 mil mortes, eu estou denunciando aqui, são mais de 50 mil. 50 mil, com 837.593 relatos até 22 de outubro de 2021, significa que o que está sendo colocado nas pessoas não é um remédio. Vacina é um produto farmacêutico de profilaxia e não de tratamento. Vacina não pode ser sinal de esperança, vacina tem que ser sinal de consciência científica e dados reais. Para uma doença que tem uma taxa de mortalidade abaixo de 70 anos, até 97,6%, ou seja, se instituirmos o tratamento imediato desses pacientes, a maioria dos pacientes que não têm comorbidade evolui muito bem, ou seja, 100% de 100% de vida, ou seja, 0% de morte. Mas por quê? Em que momento de toda essa distopia as pessoas são induzidas que essa doença é uma doença mortal e que essa doença é uma doença que só vai ter uma saída? A métrica do medo que te induz a uma esperança. E por que não se deve vacinar quem teve Covid? Porque quem teve Covid tem um risco muito alto de reação imunológica grave. A gente acabou de falar para vocês a quantidade, uma Janssen, bilhões de vetores virais para produzir trilhões de proteína S. Usar a sua máquina celular para produzir um antígeno. Esse antígeno vai estimular no seu corpo o quê? Anticorpos. Então, se você tem dentro do seu corpo agora um sistema imunológico programado para produzir antígeno e você tem seu sistema imunológico natural que produz anticorpos, desculpa, mas você está causando em você mesmo uma doença autoimune. Para pensar nisso e vem comigo que você vai entender mais coisa. Pois quem teve a doença, pessoal, tem imunidade superior a qualquer plataforma vacinal, não importa qual cientista no mundo levante um trabalho. Porque hoje nós temos só em Covid 106 trabalhos em revistas de alto impacto mostrando que todo mundo que teve a doença tem uma imunidade sustentada. Então, você que teve Covid, isso vem porque eu sou profissional de saúde, porque eu lido com o hospital. Eu tive Covid. Em dezembro do ano passado, da variante que é considerada a variante mais complexa que a gente tem, que é a variante do Brasil, que é a variante Gama.
Então, eu tenho meus títulos, eu tenho a imunidade celular preparada. Quando eu vejo um vírus, quando eu vejo o SARS-CoV-2 hoje, eu consigo identificar as 29 proteínas dele e consigo destruir ele imediatamente. Agora, se você já teve a doença, você tem essa imunidade toda, e de repente você recebe bilhões de, de vetores virais ou de mRNAs para produzir trilhões de proteína S numa socada só. Quando você tem a doença, não é assim que funciona. Você progressivamente é exposto ao vírus. Isso é muito importante vocês entenderem. Vocês que são leigos, vocês precisam entender esses fundamentos. Então, quando eu tenho uma imunidade natural, porque eu tive a doença, eu tenho imunidade a qualquer tipo de variante, porque eu reconheço as 29 proteínas deles. E quem está vacinado, o que acontece? Tem uma coisa chamada reprogramação imunológica. Você produz hoje um monte de proteína S, né, um monte de anticorpo a uma proteína S que não existe mais na natureza. Ou seja, ela é artificial? Ok. Mas esse vírus não existe mais. O vírus de Wuhan acabou. O vírus que hoje tem chama variante Delta, entre outras variantes. E ele passa batido pelo teu sistema imunológico. Porque o teu sistema imunológico você consegue fazer uma projeção. Por exemplo, eu sou o SARS-CoV-2. Eu tive o outro hospedeiro meu teve a doença. Então ele olha para mim, ele me vê como corpo todo. Quando o cara só tomou uma vacina, ele só vê o meu nariz. Eu passo por uma cirurgia de rinoplastia, ele já não sabe mais quem sou eu. Ele acha que eu sou outra pessoa. Eu consigo contaminá-lo novamente. Então, estudos com animais, que essa vacina de mRNA mensageiro e vetores virais demonstrou o quê? Que os animais morriam com doenças trombóticas e cardiovasculares graves. O próprio adenovírus, que é o carreador do vírus da Janssen e da AstraZeneca, ele promove aquilo que vocês viram aí no slide, trombose do seio sagital superior, tromboses cerebrais. Então, ou trombose de outra parte do corpo, gente sendo amputada porque teve trombose, tromboarterite. Isso é muito importante, pessoal. 5 dados que precisam saber antes de eu vacinar. A vacina precisa ser feita adequada. Nunca na história da medicina moderna o medicamento foi tão apressado para cima das pessoas. O estudo que fez com que o FDA aprovasse de maneira emergencial a Pfizer, ele é realmente um artigo muito, muito pobre em termos de informação que nós cientistas sempre pesquisamos e precisamos dessas informações. E principalmente porque ele usou como base o RT-PCR, que a gente sabe que é 89% de falso positivo. Então ele dizia que as pessoas estavam doentes, que as pessoas tinham melhorado, porque eles tinham dado a vacina. Mas, na verdade, não passava apenas de um teatro. E é isso que a gente chama o tempo todo. Existe uma propaganda muito forte. Propaganda é dados que não são reais. E nenhum teste se envolveu pacientes abaixo de 18 anos, grávidas ou pacientes que tiveram a doença. E, de repente, se distribui vacinação em massa para todo mundo que precisa. Que precisa o quê? Ser inoculado. Por quê? Porque isso gera bilhões. Isso gera contratos bilionários. Olha quanto a Pfizer faturou em 3 meses. 90 bilhões. É isso. O órgão regulador de vacina nos Estados Unidos diz o seguinte, que nós precisamos, né, que os requisitos de segurança e efeitos colaterais para a Pfizer veio depois da autorização, pessoal. Isso é um absurdo. Você chegar e colocar essas crianças e adolescentes todos diante de uma agulha, sabendo que elas têm 99,997% de sobreviver e não ter problema nenhum com essa doença. Outras situações, como foi o rotavírus, como foi a gripe suína, em 25 mortes, eles já tinham parado. 25 mortes, hoje nós estamos quase em 18 mil e o movimento continua. O movimento opressivo continua. Se você não tomar isso, você não entra nas suas coisas, você não entra no fórum, você não entra no hospital, você não é operado de cirurgia eletiva, você não entra no teatro, você não entra no cinema, você não entra em mais lugar nenhum, a não ser a sua casa. Ninguém deveria ser obrigado a vacinar. Isso é o princípio da liberdade. O que as crianças têm hoje, as crianças têm células T, porque elas têm timo. Elas não precisam. O coronavírus para ela é muito, 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 muito inferior do ponto de vista virulência do que a gripe. E ninguém faz esse escarcéu todo com gripe para criança.
A vacina pulou os testes de animais e estão injetando diretamente seres humanos e nos colocando numa posição muito vulnerável, que são os efeitos pós-vacinais. A gente mostrou aqui um quadro para vocês, vocês vão passar de novo nesse quadro, esse quadro que está na cabeça de todo mundo. Efeitos imediatos, coagulopatia, miocardite, acidente vascular cerebral, abortamento. Médio prazo, doença dependente de anticorpo. O anticorpo ajuda o vírus a ser mais virulento, porque a variante Delta ela não é tudo isso. Ela não é, ela é muito menos virulenta do que a que assolou Manaus. A questão é que quando você está vacinado, o seu sistema imunológico se torna, vamos dizer assim, cordato com o vírus que entra e o torna mais virulento para que você tenha uma resposta inflamatória e morte se não for tratado imediatamente. Longo prazo, você vai ter infertilidade, doenças cerebrais degenerativas e câncer. Depois eu vou falar sobre isso. Aqui está o mesmo quadro mostrando várias doenças neurológicas, várias doenças cardiovasculares, doenças sistêmicas, doenças graves, pessoal. E principalmente doenças induzidas por vacina. A bula da vacina não dizia em momento nenhum que essas nanopartículas lipídicas podiam fluir pelo teu corpo, ir para o teu testículo, ir para o teu ovário, para o teu coração e para o teu cérebro. Em 15 minutos eles fazem isso. E quais são as 5 perguntas? Um vídeo que eu fiz no YouTube ano passado, mas pode olhar lá. Quais são as 5 perguntas que os pacientes, que as vacinas precisam ser respondidas? E elas não responderam até hoje. As pessoas desenvolvem imunidade, a gente sabe que não. Uma imunidade muito tênue. Uma imunidade que vai de 6 a 10 semanas. A gente acabou de ver o David Bauer, aquele cara que apareceu ali, ele é de um laboratório na Inglaterra que chama Francis Crick. Esse laboratório dosa replicação de RNA e mostra quanto de anticorpo você tem quando você toma a Pfizer. Se você tomar a primeira dose, você só tem anticorpo binding. É um anticorpo perfeito para a gente ter doença dependente de anticorpo. Ele não te neutraliza. Isso só vai aparecer na segunda dose. Só que só dura de 6 a 10 semanas. Se você estiver sendo passado por todo esse tempo numa exposição ao vírus, você vai se infectar e vai ficar grave. Principalmente porque o seu sistema imunológico ele fica reprogramado e a tua imunidade natural fica afetada. Isso não é, pessoal, nada relacionado às vacinas que vocês conheciam. Quando a gente tomava a vacina de tétano e não tinha tétano. Quando tomava de cachumba, não tinha cachumba. Quando a gente não tomava a de coqueluche e não tinha coqueluche. Isso era uma outra coisa. Isso é treinar o seu sistema imunológico para uma batalha justa. Agora não. A gente inutiliza os Toll-like receptors, que são aqueles que dariam o nosso alarme, falariam, vem sistema imunológico, destrói essa célula. Então a gente fica agora na mão dos vírus e na mão das células cancerígenas. Quando você vê alguém falando agora aí, uma pessoa morreu de mieloma, vê a estatística de mieloma em 2019 e vê em 2021. Mieloma agora está uma epidemia. Até uma pessoa renomada hoje aí de televisão vai embora por causa de mieloma. Mas mieloma, não, a gente não tinha essa quantidade de gente que tinha antes. Isso é parte das complicações pós-injeção, como linfoma também em pacientes mais jovens. Então a gente tem isso, pessoal. A Coronavac é uma das piores em relação à durabilidade de imunização, se é que imuniza. A proteína S sai pelo corpo das pessoas todas e vai atingindo lugares que não eram para atingir. A gente ainda está na fase 3 e, mesmo assim, parece que as pessoas continuam achando que o quadro inicial de que elas são muito eficazes, elas são eficazes acima de 87%, é verdadeiro. E, na verdade, não é. Esse artigo é dessa semana da Science, que mostra que a eficácia da vacina Covid-19 caiu de 88% para 13% em meses, sendo que a Johnson é mais rápida. Aqui o artigo, quem quiser folhear. Então, isso aqui é importante, pessoal, com relação a benefício e dano. Cada pessoa salva da Covid pela vacina, você sacrifica 4 pessoas de risco de evento cardíaco grave fatal. Esse artigo aqui, ele calcula que a imunidade natural é 27 vezes maior do que o que você produz com relação à vacina. Então, a gente tem que ficar avaliando o quê? O mais importante é risco absoluto e não risco relativo. Risco relativo é propaganda, é marketing, porque ele exagera, ele infla sempre do benefício real esperado. Então, esse artigo aqui que eu vou mostrar para vocês, esse artigo.
A chance que você tem de contrair a forma fatal para não idoso sem comorbidade é 100 vezes menor do que 1%, consoante a estudos epidemiológicos. Então, se você optar por tomar vacina, esse risco já minúsculo seria reduzido em apenas 1%, segundo o idoso sem comorbidade é 100 vezes menor do que 1%, consoante a estudos epidemiológicos. Então, se você optar por tomar vacina, esse risco já minúsculo seria reduzido em apenas 1%, segundo o critério de redução de risco absoluto. E a outra coisa importante, que é em relação aos NNTs, número necessário para tratar. Então, a gente vai vendo que o número de pessoas necessário para vacinar, salvar uma única morte, está entre 9 mil e 50 mil, sendo que 16 mil é uma estimativa mais provável. Aqui estão todas as referências, quem quiser pode usar. Então, o quadro anterior de eficácia, né, nesses números, a gente passa para o risco relativo absoluto e ver os números reais e o número de necessários para tratar. E caímos dentro da avaliação de causalidade em efeitos adversos de vacina, que é uma plataforma da OMS. Causalidade, consistência, força de associação, especificidade, relação temporal e plausibilidade biológica. Todo esse quadro, esse slide bastante cheio de informação, ele quer dizer uma coisa para vocês. Doutor José. Para que esse experimento, autorização emergencial, ela deveria ser suspensa por conta da quantidade de pessoas que já morreram, as quantidades de pessoas que estão lesadas e as famílias que choram e não têm a quem recorrer. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, nem a conta do hospitalar de uma pessoa que é vacinada e que complica, o seguro-saúde tem a obrigação de pagar porque é autorização emergencial. Então, a gente tem pessoas em Israel, que é o maior laboratório da Pfizer do mundo, onde as pessoas chegam lá e têm a doença, já estão na 4ª dose. E as pessoas continuam tendo variantes, as variantes cada vez mais, principalmente a Delta, que pega todo mundo. Ou seja, totalmente vacinados, que não resolve nada. Aonde que entra o problema, onde que entra o passaporte nisso? Não é verdade que a melhor coisa que você tem que fazer é tomar vacina. Pelo contrário, as pessoas estão se infectando. São as pessoas vacinadas, segundo o HHS, que é da Inglaterra. E o termo de consentimento informado, alguém leu o termo de consentimento informado? A gente explicou para as pessoas todas, antes dela receber o jab, receber a injeção, o que poderia acontecer com ela? Não. E quando aparecem as lesões miocárdicas em jovens e crianças, o desespero das famílias, de crianças, meninos, outra geração que será mutilada para fazer a sua vida por conta da proteína S, que é uma proteína, que é uma toxina, pessoal. E não sou eu que falei. Olha aqui a imagem, todo mundo pode ver essa alteração miocárdica após vacina mRNA. É isso que acontece. Isso chama miocardite. Eles não testaram em grávida, não testaram em jovem, não testaram em crianças e agora eles querem afetar a população. Esse é o estudo das grávidas, onde mostra 82% de abortamento, que aí fizeram o quadro ser corrigido aqui. O quadro estava errado, eles estavam querendo botar na conta de pessoas que foram vacinadas no 3º trimestre, não é aí que funciona. E próprios fundadores, criadores da vacina disseram, pensamos que foi um alvo antigênico ótimo, mas não é. Sabemos que a proteína S pega o coração, sabemos que ele faz fenômenos cardioembólicos, sabemos que a proteína S afeta. Isso foi o estudo do Instituto Nacional de Saúde de Tóquio, que foi encomendado pela Pfizer e pelo Bridle, de Guelph, no Canadá. E aqui você vê, era só parar no braço, era só ali que tinha que fazer onde a gente toma a injeção, mas agora ela vai pelo corpo todo e ela atinge o sistema cardiovascular e vai trazendo os seus grandes problemas. E ele diz, nós criamos um problema. O pai da criança diz que eles criaram um problema e ninguém ouve. A cura está se tornando pior do que a doença. Aqui, para vocês terem uma noção, isso aqui é um vaso com um trombo dentro dele. Lesão plaquetária, vocês nem têm uma noção. A plaqueta é super importante para que a gente não tenha problemas que a gente chama de acúmulos de substâncias tóxicas no nosso organismo. Passagem de proteína S para o leite materno, mães que vacinaram, crianças tendo hemorragia gastrointestinal pós mães que vacinaram, sangue que agora de vacinado é rejeitado pela própria Cruz Vermelha, lesões sistêmicas de infertilidade, e aí chegam os grandes patologistas, Hodgson do Canadá, Ride Cole dos Estados Unidos, mostrando para nós aqui
a alteração mitocondrial que acontece, que a spike provoca. Isso é muito grave, pessoal. Isso aqui é um tumor, é um pulmão normal, só tem que ter azul, rosinha. Aqui vocês vão ver um infiltrado linfocitário, aonde vocês veem azulzinho e rosinha, que não era para ter o azulzinho. Isso é lesão pulmonar permanente. Isso aqui é lesão cardíaca permanente. E isso aqui é a fibrose que fica depois. Então, como é que deveria funcionar esse produto? Ser culpado até se provar inocente, como é na França. Cada efeito colateral notificado é seguido. Cada morte por vacina deveria ter sido autópsia, porque esse é um método científico. Você descobre de verdade o que está acontecendo. Porque você não pode achar que você não está procurando. E qual é a razão de que os pacientes não estão sendo biopsiados, na maioria dos países pós-morte por VAC, e nem foram também por Covid? Este é um novo vírus. A gente precisa parar de injetar nas pessoas uma plataforma vacinal que foi toda montada em outro vírus. Isso é apenas causar dano e isso fere o nosso juramento médico. Nós precisamos ser cientificamente honestos para reconhecer que não importa quantas injeções extras foram feitas, a questão não é produção de anticorpo, é imunização. E isso aí, essas plataformas já falharam. O estudo de Oxford diz que trabalhadores de saúde totalmente vacinados carregam 251 vezes mais carga viral do que os não vacinados. Já falei sobre essa doença. As mortes são nas primeiras 48 horas e depois de 8 dias. Esses 3 pilares precisam sair daqui bastante solidificados na cabeça de todos os parlamentares. Não injetem criança, não injetem recuperados da doença e não deixem que ninguém interfira na conduta médica e no segredo médico. Você que teve a doença, você recebeu o bilhete premiado. Faça bom uso dele. Essa agência aqui, nega as agências negam a ciência. Se você tem sistema imune, faz exercício, evita açúcar, suplemente, se alimente, tem 106 trabalhos que dizem que a sua imunidade será acima de qualquer outro tipo de situação que você tiver com relação a essa doença. Só que aí o CDC vem e promove esse artigo pré-print, bota em toda a mídia dizendo que a vacina dá 5 vezes mais proteção do que a imunidade natural. Isso é uma falácia, isso é um absurdo. E sabemos que os vacinados passam muito mais a variante do que os não vacinados. Outra coisa que também só quem teve a doença tem é IgA, pessoal, em lágrima, em boca, em nariz, coisa que não vacinado não tem. Então, por favor, não use criança como escudo. Não use criança, não espete criança para dizer que vai proteger gente maior. A gente não faz isso nunca. É a primeira coisa que uma mãe faz é entrar na frente de uma bala para defender seu próprio filho. Doutor, e ainda nós não sabemos o que é importante. O longo prazo de estudo, a distribuição no corpo realmente, como que isso é feito, a toxicologia, todos os estudos não reprodutivos de perturbar totalmente a reprodução, a modulação imune e a neoplasia. Tem uma partícula que chama S1 da proteína S, que ela inibe o que a gente chama do nosso guardião de tumor no nosso corpo, que é o P53. Ele é supressor de tumor. Se você altera isso, e isso alterado pela vacina, você vai ter condições muito difíceis. E agora, você olhar para o seu filho e ver que ele tem todas as possibilidades de ter problemas, e se um deles bater na tua porta, como é que você vai encarar o seu filho para o resto da sua vida? 50% dos profissionais de saúde dos Estados Unidos não se vacinaram, porque ninguém acredita nos dados das farmas. Foram elas que criaram os dados e não são confiáveis. E quando se faz uma análise de fora da farma, se vê que disparidades seríssimas, principalmente em relação aos dados que motivaram a autorização emergencial, que são fraudulentos. Quem nos defenderá deste povo que faz mandato sem nenhuma ciência? Um dia eles vão poder nos controlar, mas hoje não é esse dia. Estamos lutando por ciência, por verdade, por nossas crianças, sempre com muita sabedoria e sem medo, com muita coragem. Quem vai querer viver sob um novo modelo de saúde chamado Pfizer permanente? Pode ser que um dia todos nós cansemos, nossos filhos tomados, nosso vigor exaurido. Mas hoje não é esse dia. Muito obrigado.